Boa noite, meus irmãos. No sábado nós fizemos uma arrancada profética aqui. Aqueles que estavam puderam perceber, puderam participar juntamente conosco de uma mensagem intitulada Cronograma dos Eventos Sinais. E a gente foi montando aqui plaquinha por plaquinha e foi uma bênção. Eu falei que eu justifiquei porquê daquela mensagem naquele dia. Nós estamos estudando, como todos sabem, esse livro, não é isso? Eventos Sinais. E pelo cronograma dos capítulos desse livro, hoje nós começaremos a estudar temas específicos, temas bem agora importantes de forma específica. Os outros tópicos eram gerais, mais devocionais, mas a partir de agora a gente entra numa porção nas porções específicas da temática eventos sinais. E aí a gente apresentou esse cronograma, esse apanhado geral dos eventos sinais, e hoje nós vamos entrar em um ponto específico. E qual a temática de hoje mesmo? Sacudidura. Sacudidura. Sacudidura é um dos tópicos que está aqui no quadro. Vocês vão acompanhar, vão ter a oportunidade de acompanhar aí. E nós vamos estudar hoje especificamente sobre sacudidura. Nós demos a ênfase no sábado passado que é necessário, para compreender tudo isso aqui, é necessário estarmos ou sermos convertidos e estarmos no processo de conversão diariamente. Sem esse elemento importante que é a conversão, isso aqui acaba sendo só informações. Mas se eu e você estivermos convertidos, tivermos recebido do colírio do Senhor, nós vamos não só aprender, mas vamos ser úteis às pessoas que terão contato conosco. E hoje nós vamos estudar a respeito da sacudidura. Será que nós temos base bíblica para estudar um tema como esse? Para isso eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí no livro do profeta Amós, para orarmos e começarmos a considerar esse tema. Livro do profeta Amós, Velho Testamento, um dos chamados profetas menores, parceiro aí, contemporâneo de Oséias. E no livro que leva seu nome, temos apenas 9 capítulos, e no último nós vamos ver um texto que vai dar base para aquilo que iremos estudar hoje. E assim, toda primeira quarta-feira de cada mês, nós vamos pegar uma plaquinha dessa aqui para expandir, para explorar. Hoje vamos explorar especificamente a temática da sacudidura. Todos acharam? Vamos orar ao Senhor. Santo Deus, aqui está uma porção dos teus filhos, Senhor, que se programou, agiu para estar aqui na tua santa casa de oração com o propósito de te adorar, aprender mais do Senhor, ouvir o que o Senhor tem para nos dizer e contemplar, Senhor, a tua face na beleza da tua santidade. Por isso, Senhor, não permita que nada venha nos impedir, nos tirar nossa atenção do estudo da tua palavra dessa noite. Rogamos essa bênção, Senhor, certo de que a receberemos em nome de Jesus. Amém. Esse verso, inclusive, está aqui como referência bíblica para essa temática. Amós capítulo 9, versículo 9 e versículo 10 também. Na versão que eu uso diz assim: porque eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode trigo no crivo, sem que caia na terra um só grão. Esse texto para mim ele é impactante.
Eu não quero explorar o contexto desse texto, porque esse texto está dizendo a respeito, está sendo mencionado inspiradamente pelo Espírito Santo por um profeta lá do Velho Testamento que estava vivendo antes mesmo do cativeiro assírio, antes do cativeiro babilônico, naturalmente. Ele está falando para a população ali de Israel, está dizendo que, olha, Deus está dizendo que vai dar ordens e sacudir quem? A casa de Israel, como se faz com o trigo no crivo. Mas aí, irmãos, conclui o versículo com uma bênção dizendo: sem que caia na terra um só grão. Ou seja, se eu e você, lembra lá da parábola do trigo e do joio? O trigo é o grão, né? O joio é aquilo que não se espera, aquilo que é a parte ruim. Mas tem uma declaração, uma profecia, dizendo que Deus iria sacudir a igreja, sacudir o seu povo, sacudir a casa de Israel, mas que não iria cair no chão nenhum dos que fossem de fato fiéis a Deus. Isso é motivo de a gente olhar, se impactar, se impressionar, mas de louvar ao Senhor, porque se eu for fiel, se eu for trigo, se eu for grão, está prometido pelo Senhor que eu e você não cairemos fora da peneira. Amém? E aí, de onde é que a gente tira essa imagem, né? Sacudidura. Se nós vivêssemos nos tempos bíblicos, num contexto agrário, né? Pecuário, agrário, melhor dizendo, a gente ia perceber que em uma peneira se colocava o produto ali, né? O trigo, o que for, mas junto com a colheita do trigo, também vinha a palha, vinha a pedra, vinha sujeiras. E aí no processo de sacudidura, o que acontece? A palha é levada pelo vento e o grão fica na peneira. Então a imagem que essa declaração quer dizer e que a gente precisa mentalizar e tirar a lição espiritual é essa. O problema, irmãos, não é ser sacudido. A questão toda não é ser sacudido, porque sacudido todos nós seremos. O problema é pular fora da peneira. Aquele que cair fora da peneira, aí é que está a dificuldade, aí é que está o problema. E Deus diz que o grão ficará na peneira, e a palha, o que for sujo, é que sairá fora. Então, para além de qualquer coisa, sacudidura é uma temática bíblica ou não é? O que você acha? É uma temática bíblica, e se é uma temática bíblica, nós precisamos estudar. Vocês conseguiram entender a imagem? Porque assim, outro dia eu vi alguém dizer assim: gente, eu fui falar a respeito de galinha e as pessoas nunca tinham visto uma galinha viva. Só conhece galinha morta, galinha cozida, galinha frita, galinha assada. Não conhece galinha viva. Aí fica pensando: será que quando a gente for falar de sacudidura, será que os irmãos vão conseguir imaginar essa cena? Uma peneira com trigo, com o produto sendo sacudido. Quando se joga para cima, somente aquilo que tem peso doutrinário, peso de comunhão, peso de contato com o Deus verdadeiro é quem permanece. O restante é lançado pelo vento e é considerado como algo que não merece, inclusive, estar ali. Então a igreja é essa peneira que Deus, como a gente leu aqui, eis que darei ordens à casa de Israel e sacudirei. Quem é que vai sacudir? Deus é quem promove a sacudidura. Mas Ele garante que se eu e você formos grãos, trigo, pesado, doutrinariamente, com comunhão, Ele garante que nós permaneceremos na seara, no processo. Agora, para nós não basearmos uma temática em um único verso, nós vamos abrir um segundo verso e aí a gente
declara biblicamente que essa temática é sim uma temática bíblica. Abra a sua Bíblia aí no Evangelho de Lucas, capítulo 22. E aí a gente vê que impressionante essa declaração do próprio Senhor Jesus, mencionando aqui a um dos apóstolos. E a gente percebe essa mesma temática sendo mencionada. E aí não fica dúvidas de que essa temática é uma temática bíblica e que merece a nossa atenção, o nosso estudo. Lucas capítulo 22, versículo 31 e 32. Jesus dizendo: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Percebeu, irmãos? Simão, Simão, o inimigo fez o quê? Reclamou para peneirar você, para sacudir você. Mas eis que eu roguei por ti. Perceba que Jesus não rogou para que evitasse que ele passasse pelo peneiramento, pela sacudidura. Não. O rogar de Jesus foi para que a fé dele permanecesse firme. Perceberam isso? Jesus muitas vezes não nos evita que passemos pela tribulação, pelo peneiramento, mas ele garante. E no caso aqui com Pedro, ele roga para que a fé é que seja fortalecida. De igual forma, esse é o desejo para nós, eu diria até em síntese nessa temática. Todos nós passaremos pela sacudidura. Todos nós, como indivíduos, como igreja, como corporação, como movimento religioso, passaremos pela sacudidura. Mas o desejo do Senhor é que permaneçamos firmes até o fim. Amém? Amém. Então, nós, com base na declaração bíblica de que há argumentação bíblica, contexto bíblico para essa temática, eu poderia dizer que sacudidura é uma profecia escatológica, ou seja, é uma profecia, algo que está profetizado que vai acontecer no tempo do fim. Mas eu cunhei aqui uma declaração a respeito de sacudidura que eu acho que vai ser interessante. Sacudidura é um processo espiritual contínuo, progressivo, que acontece sobre a igreja, sob a supervisão de Deus. Isso tem que ficar claro, é sobre a supervisão de Deus. Nada acontece comigo e com você sem que Deus esteja atento. Fica claro isso? Então, é um processo, para além de qualquer coisa, espiritual, progressivo, que acontece sob a supervisão de Deus, e vai desde a conversão, olha só, o início do nosso processo, nosso start, vai desde a conversão até o fechamento da porta da graça. Porque a gente viu naquele contexto do sábado passado que a porta da graça se fechando, nenhum cristão mais morre, porque não há necessidade mais de mártir. Mas enfim, qual o objetivo da sacudidura? 1, 2, 3 segundos para você procurar imaginar qual é o objetivo da sacudidura. Por que Deus permite que nós, individualmente e como igreja, sejamos sacudidos? Purificar você e a mim. Purificar, nos purificar como igreja. Porque se a gente for apurar mesmo, a gente sabe que tem muita coisa errada na nossa vida. Tem ou não tem? Tem coisa errada na nossa vida que a gente precisa melhorar pelo poder de Deus. Tem muita coisa errada no contexto religioso que a gente vive. O ministério em geral precisa ser sacudido. Para quê? Para ser purificado. Por isso Deus permite que haja uma sacudidura entre nós. Quando a gente começa a considerar o livro, o capítulo do livro, que é o capítulo 12, a sacudidura. E aqui nós não vamos mais trabalhar tópico por tópico.
letrinha por letrinha, como a gente estava vindo fazendo ao longo desse processo. Agora a gente vai trabalhar por capítulo. E nos é dito que ser membro da igreja não é garantia de salvação. Você pode concordar com o que a autora desse livro, você pode duvidar, você pode questionar, mas essa declaração eu duvido que você consiga refutar. Ser membro da igreja não é garantia de salvação. O que nos vai garantir a salvação é unicamente os méritos de Cristo Jesus. E aí a gente precisa compreender e aceitar, conviver, conhecer Jesus, para que então a salvação seja garantida. Trigo e joio, joio e trigo. Você conhece a parábola? O semeador sai a semear, e aí vem o inimigo e lança sementes ruins no campo, ali onde deveria ter só trigo. E aí os servos do rei, os servos do lavrador, pede para eu ir lá e fazer o quê? Arrancar o joio. Qual é a orientação do Senhor? Não é agora. Porque se você pode correr o risco de querer arrancar o trigo, o joio, e arrancar junto o trigo. Ou seja, só Deus tem a capacidade de dizer: esse é trigo, esse é joio, esse tem que ficar, esse tem que permanecer. Senão nós cometeríamos injustiças, não é? E lá na parábola também diz que o momento em que isso vai acontecer é no momento da colheita, o momento em que de fato Jesus estiver por voltar. E aí a gente pode dizer também que essa é um atributo celestial. Os anjos é que terão a função literal de colher o servo para o celeiro e também colher o joio para ser lançado no fogo. Vocês lembram da parábola? Creio que sim. Ocorrerão divisões na igreja, 2 lados se desenvolverão, 2 partidos, o trigo e o joio. Crescerão juntos até quando? Até a ceifa, até a colheita. Aí quando é dito aqui essa palavra, né? Se desenvolverão 2 grupos na igreja, 2 partidos. Será que, de modo geral, a gente já não consegue ver 2 partidos dentro da igreja? Consegue não ver? Consegue ou não consegue? Aí a gente vai ver assim, ó. Mas tem um grupo de pessoas que é a favor ou tem mais simpatia por determinado tipo de música. Outro grupo não. O meu gosto musical é outro. Dois grupos se dividindo. Eu não estou dizendo que quem é certo e quem é errado. Estou dizendo que se desenvolve no nosso meio partidos distintos. Haverá uma sacudidura na peneira. A sequência do texto. No devido tempo, a palha precisará ser separada do trigo. Em determinado momento, tem que haver essa separação. E eu repito, não sou eu e nem é você que deve fazer essa separação. Você viu fulana? Não, ela está com cara de joio. Cicraninho, mas rapaz, você viu o que esse cicraninho fez? Aí ele é joio. Eu e você não temos essa atribuição de falar quem é quem. Você e eu, o que precisamos nos policiar é para que eu não seja joio. É que eu tenha comportamento, tenha coração, mente de trigo. E não ficar observando quem é joio e quem é trigo. Porque daí a pouco você está selecionando: esse é trigo, esse é joio, esse é trigo, esse é joio. Daqui a pouco eu sou joio e estou me achando trigo. Nós não fomos chamados para sermos porteiro do céu. Sabe como é? Porteiro do céu? Esse entra, esse não entra, esse entra, esse não entra. Você não é porteiro do céu. Você é convidado a ser testemunha daquilo que te chamou das trevas para a maravilhosa luz de Jesus. Se esforce para ser trigo e deixe que a separação entre trigo e joio
Cristo e os seus anjos façam em momento oportuno. Estamos no tempo da sacudidura. Olha a expressão, o tempo verbal. Estamos no tempo da sacudidura. E eu ficava me perguntando, esse negócio de sacudidura, ele é passado? É lá para o pessoal dos pioneiros que começou a jornada? Ou é agora? Não. Ou vai ser lá quando a porta da graça estiver por fechar? É passado? É presente? Ou é futuro? Eu posso garantir para vocês que a sacudidura, ele começou no passado, ele está se desenvolvendo no presente, ele vai até esse momento que eu falei, o momento da colheita, o momento da ceifa. Então, estamos no período, no tempo da sacudidura, tempo em que cada coisa que pode ser sacudido, será sacudido. Cada coisa que pode ser sacudido, será sacudido. Por quê? Porque estamos no tempo da sacudidura. Deus não vai permitir que o processo de erro misturado com verdade, mentira misturada com verdade, vá eternamente. Chegará o momento em que haverá separação, haverá um momento de separação. Lembra que Jesus fala assim, os bodes e as ovelhas, lembra? É sempre, a gente vai ver ao longo de toda a Bíblia, sempre esse processo aí de separação. A rede do Evangelho é lançada sobre todos, lembra? Mateus capítulo 13, a rede do Evangelho é lançada sobre todos. E quando a rede apanha só peixes bons? Não. Vem gente boa, vem gente ruim, vem gente que pode melhorar, vem gente que com coração perturbado. Mas aí na parábola lá, Mateus capítulo 13, é dito que chega na praia, começa a separar os bons para um lado e os ruins para o outro. Ou seja, há sempre o conceito de sacudidura, seleção, em que o próprio Deus é quem faz. Não vai longe, aqui a gente começa a funilar. A gente vai fazer menção, inclusive, a uma das plaquinhas que está aqui, e que a gente vai explorar numa outra quarta-feira. Não vai longe o tempo em que a prova sobrevirá a toda a alma. A marca da besta nos será recomendada com insistência. É com insistência, com opressão, com declaração de morte, inclusive. Os que passo a passo cederem às exigências do mundo e se sujeitarem a costumes mundanos não acharão difícil se submeter aos poderes dominantes. O que é que esse trecho está dizendo? Vai chegar um momento, antes que a porta da graça se feche, que a imagem da besta será imposta a marca da besta será imposta pela imagem da besta. Isso eu já dei uma menção do que se trata isso, é quando acontecerá o decreto dominical. E aí a gente vai ter a opção de ir de acordo à maré. Tá todo mundo fazendo mesmo? Eu não vou deixar minha família passar fome. Eu vou... tá todo mundo fazendo mesmo? Aí, como dizia minha mãe, tá todo mundo fazendo? Mas você não é todo mundo. Lembra? Você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Então, não vai longe o tempo em que essa situação vai ser imposta com insistência, vai ser uma insistência tremenda. E aí, a orientação aqui é assim: se a gente for cedendo pouco a pouco, hoje, em tempos de graça, em tempos de oportunidade, quando chegar na hora em que a própria vida estiver em jogo, em que a família estiver na situação, então a gente vai... A tendência de quem cede agora é ceder muito mais fácil quando a coisa estiver de fato apertada. Então, se a gente quer ser vitorioso lá na frente, a gente tem que começar a aprender a ser vitorioso quando? Agora. Por isso que o tempo chama graça, porque o tempo de graça
é tempo oportuno para desenvolvermos a nossa confiança e a nossa esperança. Nesse tempo, o ouro será separado da escória. Olha o contexto da sacudidura. Nesse tempo em que a nossa cabeça tiver a prêmio, inclusive, então vai ser a oportunidade de o ouro se manifestar e acontecer uma separação entre o ouro e a escória. Quando a lei de Deus for anulada, sua igreja será peneirada. Está vendo o tempo verbal mais uma vez? Estamos no tempo da sacudidura e aqui é dito: estaremos no tempo da sacudidura. Então é tempo presente, mas também é tempo futuro. Quando a lei de Deus for anulada, sua igreja será peneirada por provas terríveis. Em uma proporção maior do que agora podemos prever, dará ouvidos a espíritos enganadores, espíritos de demônios. Nós já estudamos, inclusive, aqui um pouquinho a respeito desse tema. Então a insistência vai ser tamanha, opressão governamental, exército, com leis civis, ações demoníacas também no sentido de operar milagres para impressionar e fazer com que fique claro de que devemos nos submeter. Porém, se hoje, a insistência é assim, se hoje nós desenvolvemos amizade, fé, confiança no poder de Deus, quando chegar aquele momento, nós não cederemos. Por quê? Porque não foi uma decisão tomada na hora, foi uma decisão tomada, bem antes, em tempo oportuno, em tempos de graça. Na sequência, nós vimos um ponto bem interessante: o testemunho direto produzirá uma sacudidura. Irmãos, desidratado a gente não fica aqui, viu? O testemunho direto produzirá sacudidura. Se nós formos enumerar pontos, né, o que levará a igreja a passar pela sacudidura, esse aqui seria um ponto interessante. O testemunho direto produzirá uma sacudidura. Perguntei qual o sentido da sacudidura que eu acabara de presenciar, e foi-me mostrado que fora causado pelo positivo testemunho motivado pelo conselho da testemunha fiel aos laodiceanos. A mensagem de sábado nós concluímos com Apocalipse capítulo 3. Nós dissemos ali que exploramos naquele texto, e ali a testemunha fiel e verdadeira. Quem é a testemunha fiel e verdadeira? Cristo Jesus. Jesus Cristo é a testemunha fiel e verdadeira. E lá em Apocalipse 3:18 ele dá um conselho para que adquiramos alguns elementos ali, dentre eles o colírio. Só que aceitar os conselhos de Jesus é que vai fazer a diferença na nossa vida naquela ocasião. Aceitar os conselhos de Jesus fará diferença no momento em que eu e você tivermos sido sacudidos. Se aceitarmos os conselhos de Jesus, nos submetermos. Senhor, eu não entendo isso. O Senhor diz que é para eu receber do Senhor colírio, ouro, roupas brancas. Eu não entendo o que é isso. Se você se submete, Jesus tem maior interesse, maior desejo de sentar com você, explicar tintim por tintim daquilo que você não consegue compreender. Mas se você desconsidera, se você conscientemente prefere abrir mão, então a profecia nos diz que a sacudidura será terrível, a ponto de ser eliminado aqueles que não se submetem ao testemunho verdadeiro, ao testemunho da testemunha fiel e verdadeira. O que mais poderíamos considerar? Ao vir a sacudidura pela introdução de falsas teorias, olha o outro ponto. O que vai causar a sacudidura? Falsas teorias.
No passado era mais difícil, né? Porque o camarada lançava uma teoria lá não sei aonde, só ficava por ali mesmo. Mas com o advento da internet, todo mundo fala tudo. E aí, falsas teorias estão sendo disseminadas. E aí, se a gente não tem fundamento bíblico com a verdade, então essas falsas teorias acabam nos atraindo. E se é alguma coisa que eu já tenho propensão, então aquela falsa teoria, ela pode nos derrubar. Então, desconsiderar o testemunho da testemunha fiel e verdadeira é um ponto da sacudidura. Também, falsas teorias sendo introduzidas seria um outro ponto relacionado à sacudidura que passaremos. Por irmãos, enganoso é o coração. Não devemos fazer do nosso coração base para tomarmos decisões, porque enganoso é o coração. E o inimigo, ele é tão astuto que ele apela muito para as nossas emoções. Perceba que quando a gente está mais emocionalmente fragilizado, é nesse ponto que acontece a sutileza. Mas se estivermos emocionalmente equilibrados e colocarmos a nossa esperança, nossas expectativas no assíntese do Senhor, não tem seu ninguém que pode nos fazer cair da plataforma, porque foi Cristo Jesus quem a estabeleceu. O inimigo introduzirá doutrinas falsas, tais como a de que não existe um santuário. Este é um dos pontos que alguns se apartarão da fé. Perceba aí um dos pontos mencionado aqui por nome. Vai chegar a dizer assim: moço, larga de bestagem, esse negócio de santuário no céu. O céu todo é um santuário. Se Deus está lá, então o céu todo é um santuário. Abra mão de crer nisso. Então a gente pode perceber que existem alguns pontos, irmãos, relacionados à sacudidura e que a gente pode estudar. Irmãos, capítulo 12 desse livro, ó, está discriminado tudo aquilo que eu pretendia falar aqui, mas eu quero concluir enumerando pontos aqui. Causa da sacudidura, rapidinho. Rejeição do conselho da testemunha fiel e verdadeira. Ficou claro isso aqui? Resistência da verdade. Se a gente resistir à verdade, certamente seremos sacudidos para nunca mais voltar. Mas o contrário, se estivermos firmados na verdade, a peneira pode sacudir do jeito que quiser, permaneceremos no aprisco do Senhor. Perseguições e sofrimento é uma causa de sacudidura. Enquanto está tudo bonitinho, ó, ninguém persegue ninguém afronta ninguém doutrinariamente, está tudo muito lindo. Agora, quando vem a perseguição, a afronta, então é uma sacudidura que não necessariamente você precisa pular fora. Saiba de uma coisa: pular fora da peneira é dizer fui lançado na sacudidura. E permanecer na peneira, permanecer firme no Evangelho, é como que abraçar a promessa do Senhor, quando Ele diz: nenhum grão cairá da peneira. E quem sairá na sacudidura? Isso aqui eu preciso dizer: muitas estrelas cujo brilho temos admirado. E eu oro a Deus pedindo por misericórdia para que eu não seja um desses. Muitas estrelas a qual o brilho nós temos admirado cairá. Eu rogo por mim e suplico que os irmãos orem por vocês também, pelas suas famílias, para que vocês não sejam um desses. E como a igreja ficará? A igreja sendo sacudida, grupos sendo lançados fora, um pinguinho ficando. Como é que a igreja ficará? A igreja talvez pareça como prestes a cair, mas não cairá. Ela permanece, ao passo que os pecadores de Sião serão lançados fora na sacudidura. A palha será separada do trigo e a profecia se cumprirá. A profecia se cumprirá. A sacudidura acontecerá. E que eu e você permaneçamos firmes na plataforma do Evangelho, porque aquele que prometeu é quem garante a força para mim e para você.
passarmos por essa turbulência e sermos mais que vitoriosos. Por quê? Porque fiel e verdadeiro foi aquele que prometeu. Quer você dizer para Deus assim: Senhor, é possível que eu ainda não compreenda essas coisas. É possível que o efeito do colírio que o Senhor já me deu ainda não tenha feito o efeito que eu gostaria que tivesse. Mas espero em Cristo que o efeito possa ser produzido em tempo oportuno e que você não só consiga assimilar o conteúdo de cada ponto que foi estudado aqui, mas que você seja útil na salvação de todos aqueles, ou a maioria daqueles com quem você tiver contato ao longo do processo. Quer você dizer para Deus: Senhor, continua pingando do seu colírio no meu olho, para que eu não só consiga enxergar, mas ajudar a outros no processo. Que você levante a sua mão direita como quem diz: eu quero. Louvado seja o Senhor pela sua declaração de fé. Irmãos, quando a gente fala assim, ó, a gente vai pegar uma quarta-feira para explorar determinado assunto, a gente acha que é o tempo do mundo todo, só que não. O tempo é muito curto, mas eu insisto para que continuemos a estudar por nós mesmos ali no nosso devocional, para que Deus possa continuar no processo de ministrar no coração tudo aquilo que Ele já começou. Mais uma vez, aquele que começou a boa obra no meu e no seu coração há de concluir, porque fiel é aquele que prometeu. Vamos ficar de pé para concluirmos com a oração? Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, quão preciosos, ó Deus, são esses momentos que passamos juntos aqui, refletindo, Senhor, em assuntos importantes que o Senhor permite que chegue até nós, Pai. Esse é um assunto que, se a gente fosse estudar por nós mesmos assim, sem um estímulo, é possível que a gente humanamente deseje, goste de ficar ali só na graça, só no Jesus te ama e Deus vai te salvar. Mas, Senhor, permanecermos na ignorância é a maior chance que o inimigo precisa para nos derrubar. Mas nós louvamos o Senhor pelo estímulo que o Senhor nos dá, através da unção do Espírito, através da liderança da igreja, para levantar a oportunidade de estudarmos esses temas importantes. E assim, Senhor, sermos estimulados a estudar, suplicar a unção do Senhor para nos ajudar a compreender tudo aquilo que a gente não consegue entender sozinhos, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua companhia aqui, por ter trazido cada irmão aqui para ouvir do Senhor, ouvir a palavra sendo aberta e sendo exposta, e que no momento, Senhor, individualmente ou coletivamente, que estivermos sendo sacudidos, Pai, que possamos permanecermos firmes sobre a plataforma do Evangelho que o Senhor estabeleceu. Essa bênção, Senhor, eu rogo não somente a mim e a minha família, mas a cada um dos irmãos que aqui estão e aqueles também que terão contato com esse conteúdo. Que a bênção do Senhor não se aparte de nós. Eu rogo, Senhor, com a proteção dos teus santos anjos, em nome de Cristo Jesus, que vive e reina para sempre. Amém.